Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado aos queridos amigos, queridos adeptos da Seichonoye, pela oportunidade de estarmos reunidos para que possamos estudar o ensinamento da Seichonoye. Antes de iniciarmos o estudo do dia, que é justamente sobre o tema dificuldades, um abraço a todos os nossos queridos amigos da Regional AM Manaus, os amigos da Regional Bahia Ilhéus, o qual tive a oportunidade, sou de Ilhéus, tive a oportunidade de conhecer o ensinamento da Seichonoye, aos amigos da Regional SP São José do Rio Preto e a todos os senhores que acompanham o canal da Seichonoye no YouTube, sejam bem-vindos a mais esta atividade. Estamos reunidos no dia de hoje para que possamos estudar um tema que consta no livro A Verdade da Vida, volume 7. É o artigo 16, que fala sobre transforme as dificuldades em luz que ilumina o seu caminho. Antes de começarmos a estudar sobre o tema como visualizarmos, como encararmos as dificuldades, o que representa as dificuldades em nossa vida, aos amigos que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos a esta atividade promovida pela Seichonoye do Brasil. Poderíamos dizer para todos os senhores que estão chegando que Seichonoye é um ensinamento aplicado, que desenvolve e desperta a natureza divina que existe dentro de cada um de nós. Aprendemos na literatura da Seichonoye que não somos corpos carnais, somos seres espirituais, somos a própria vida de Deus. E a nossa missão, ao nascermos neste mundo de expressão, conhecido como planeta Terra, é justamente permitir com que este Deus interior, a nossa essência, ela possa se manifestar de forma natural. Quando falamos natureza divina, estamos afirmando que eu, você, o Senhor, a Senhora, todos nós somos imagem e semelhança de Deus. E nascemos neste mundo de expressão para que possamos permitir com que a vida de Deus ela se manifeste no pensar, no falar e no agir. E desta forma, vamos permitir com que a felicidade, a prosperidade, a alegria, a harmonia, ou seja, todas as graças de Deus possam se manifestar de forma natural em nossa vida. Então, para você, para o senhor, para a senhora que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao ter contato com o ensinamento da Seichonoye. A palavra Seichonoye significa lar do progredir infinito. Isso significa que estamos tendo contato com o ensinamento, contato com a verdade, homem e filho de Deus, e ao ser aplicada no nosso dia a dia,
Esta verdade, ela vai permitir com que transformações possam se manifestar em nossa vida. E desta forma, vamos permitir com que os atributos de Deus se façam presentes no nosso dia a dia. Porém, nós temos hoje, já que vamos falar de dificuldades, já que vamos falar de transforme as dificuldades em luz que ilumina o seu caminho, nós temos aqui algumas pessoas que estão sempre aqui conosco. Que bom! Graças a Deus, os senhores participam conosco, têm contato com palavras da verdade todos os dias. E é importante que fique claro para todos nós que não é apenas ter contato com palavras da verdade que irá fazer com que mudanças ocorram em nossa vida. Nós precisamos, a palavra que foi citada anteriormente foi aplicada. Ter contato com o ensinamento e permitirmos com que esse ensinamento ele possa se manifestar de forma natural no nosso modo de viver. Então, esse é um ponto importante. Eu trouxe aqui Vida Vigorosa do professor Ryutaro Kawata. Vida Vigorosa do professor Ryutaro Kawata para todos os amigos. E aí, para você que já conhece o ensinamento da Seitineira, eu gostaria de começar com esta reflexão, tá? O professor Ryutaro Kawata, na página 26, ele nos diz o seguinte: por mais que através da prática da meditação Shinsokan tenhamos compreendido os ensinamentos da Seichonoye, tendo na ponta da língua a verdade de que o homem é filho de Deus, filho de Buda, e tenhamos conhecimento da verdade da cabeça à ponta dos pés, por meio da leitura da coleção A Verdade da Vida ou de revistas da Seichonoye, enfim, de tudo quanto é publicação da verdade, se essa verdade não é vivificada no nosso dia a dia, ela não serve para nada. Ou seja, praticar a meditação Shinsokan e orar dizendo que o homem é filho de Deus consiste na prática estática. Centramos mente e corpo na verdade. Mas, se acreditamos na verdade homem e filho de Deus, devemos passar para a prática dinâmica, que é vivificar essa verdade em todas as nossas atividades. Só assim a verdade passa a ganhar vida. Então, para você, para o senhor, para a senhora que conhece o ensinamento da Seitineira, importantíssimo ter contato com a palavra da verdade, estar aqui participando com todos nós, praticar a meditação Shinsokan, ser um apaixonado pela prática da meditação Shinsokan, ter contato com a palavra da verdade, lendo livros como livros da coleção A Verdade da Vida, consiste de 40 volumes, tendo contato com palavras da verdade através de outras literaturas da Seitineira, mas precisamos permitir com que essa verdade ela possa se manifestar na nossa maneira, no nosso modo de viver. Isso significa, ao nos colocarmos na posição de estarmos assistindo a essa atividade, ao final delas, a nossa decisão tem que ser permitir com que essa verdade se manifeste na minha maneira de viver. E isso é o mais importante para todos nós, para que com isso possamos permitir com que o nosso Deus interior ele possa se manifestar de forma natural. O tema de hoje é transforme as dificuldades em luz que ilumina seu caminho. Iremos estudar, reflexionar e tomar nossas decisões com base naquilo que o professor, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele nos cita, ele nos convida a reflexionar, que consta na Verdade da Vida, volume 7, tópico 16, transforme as dificuldades em luz que ilumina seu caminho. Quando nós falamos de dificuldades, é importante que possamos reflexionar sobre o conceito que temos de dificuldades. Para tanto, trouxe aqui também Você é Dono de Potencialidade Infinita, é uma coletânea de diversos artigos do professor Masaharu Taniguchi, compilada pelo professor Kamino Kusumoto. E aí eu trouxe aqui para que possamos reflexionar, já que vamos estudar na Verdade da Vida, volume 7, sobre transformar as dificuldades em luz que ilumina o nosso caminho, trouxe aqui para todos os senhores. Você é Dono de Potencialidade Infinita, página 97. É importante que possamos reflexionar como é que eu visualizo, como eu encaro uma dificuldade quando ela surge em minha vida.
Eu encaro a dificuldade como uma infelicidade, algo que vem para me impedir, para não me permitir alcançar aquilo que eu desejo, para não me permitir alcançar determinado objetivo, ou eu encaro a dificuldade como uma oportunidade. Nesse aspecto, o ensinamento da Seitonoi é muito claro. Dificuldades não são infelicidades, dificuldades são oportunidades. Oportunidades para que possamos manifestar a nossa capacidade de verdadeiros filhos de Deus. Oportunidade para que possamos permitir com que o nosso Deus interior possa se manifestar naquele momento com mais intensidade. Oportunidade para extrair essa capacidade que já existe, porém, algumas pessoas desconhecem que tem essa capacidade e a dificuldade surge justamente para nos tirar da zona de conforto e nos dar a oportunidade de avançar. Trouxe aqui o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita e vamos reflexionar sobre esse tema dificuldade, tendo como referência esse capítulo que o professor Masaharu Taniguchi nos diz. Vamos nos divertir com as dificuldades. Irmãos, vamos nos divertir com as dificuldades, assim como as ondas do mar brincam com os rochedos. Vamos subir alegremente pelas encostas da dificuldade, assim como os macacos sobem alegremente pelos troncos das árvores. Ninguém aplaude um malabarista quando ele está simplesmente andando pela rua. A flor do abrunheiro é muito admirada e apreciada porque desabrocha em pleno inverno. Irmãos, não estou dizendo para vocês suportarem as dificuldades. Nós da Seitonoi nos divertimos com as dificuldades. Quando se fala de dificuldade, é importante que isso fique claro para todos nós, tá? Uma dificuldade ela surge como uma oportunidade para que possamos avançar na manifestação do nosso Deus interior. Uma oportunidade quando surge, ela vem nos dar a oportunidade para que possamos exteriorizar a nossa capacidade. Porém, tudo depende de como você visualiza esta dificuldade. Tudo depende de como você reconhece a dificuldade. Porque você tem a opção de reconhecer como algo positivo, mas você tem a opção de reconhecer como algo negativo. O que nós aprendemos através dos ensinamentos da Seitonoi, eu, você, o Senhor, a Senhora, somos a própria vida de Deus. Somos filhos de Deus, capacidade infinita. E nascemos neste mundo para permitir com que a saúde, a felicidade e a prosperidade seja algo natural em nossa vida. Esse é o alicerce. Somos a própria vida de Deus. E como filho de Deus, nasci para o sucesso, a saúde, a felicidade e a prosperidade. Isso é o que tem que se manifestar de forma natural em nossa vida. Livro A Verdade da Vida, volume 7. Pega o seu aí. E se porventura você que está em casa ainda não tem A Verdade da Vida, volume 7, está aparecendo na sua tela o endereço da nossa livraria virtual, para que você possa entrar em contato assim que terminar a atividade, é importante frisar, e adquirir obras que falam da verdade. Em especial, essa que é um modo de viver do Filho de Deus através do ensinamento da Seitonoi. Vida Cotidiana, A Verdade da Vida, volume 7. O professor Masaharu Taniguchi nos diz assim, página 201, o caminho à minha frente está sempre iluminado. Mesmo que tudo ao meu redor esteja envolto em trevas, vejo somente a luz. Eu próprio sou a luz e emito luz, mesmo estando nas trevas. Olha que coisa interessante. O caminho à minha frente está sempre iluminado. Mesmo que tudo ao meu redor esteja envolto em trevas, vejo somente a luz. Vamos pegar o tema dificuldade? Vamos pegar a palavra dificuldade? Como você reconhece a dificuldade? Como uma infelicidade ou como uma oportunidade? Quando o professor Masaharu Taniguchi ele nos afirma, o caminho à minha frente está sempre iluminado, isso significa que não importa qual a dificuldade está se manifestando em minha vida, eu não a reconheço como uma infelicidade, mas como uma oportunidade para que eu possa manifestar o meu Deus interior, para que eu possa exteriorizar minha capacidade. A dificuldade ela não vem para impedir com que possamos avançar.
A dificuldade muitas vezes se manifesta para que possamos perceber que temos a devida capacidade de superá-la com tranquilidade. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi nos diz, vamos nos divertir com as dificuldades. Ou seja, se ela se manifestou, é apenas uma oportunidade para que possamos permitir com que a nossa capacidade se exteriorize, se manifeste de forma natural. Eu gosto de exemplos, né? É bom sempre exemplificar. Diz que um senhor, 70 anos de idade, 70, 80 anos de idade, ele era muito educado por onde ele passava, ele exteriorizava a sua alegria, a sua bondade, o seu carinho, e sempre tinha boas palavras para com todas as pessoas, e ele estava andando no pátio de uma universidade, e como ele era muito expansivo, ele estava caminhando, né, pela universidade, e de repente ele percebeu que vinha na direção contrária uma jovem, ele 70, 80 anos de idade, ela uma jovem, e aí no encontro dos dois, na passada de um pelo outro, ele carinhosamente disse para ela, bom dia, minha jovem. E ela respondeu, eu não te conheço. E seguiu. Olha que coisa interessante, né? Ele com bastante amor no coração, desejando propagar palavras bondosas para todas as pessoas, mesmo não a conhecendo, na passada, com um sorriso no rosto, ele mandou para essa pessoa, bom dia, minha jovem. E recebeu um quadrado, eu não te conheço. É uma aparente dificuldade, né? Deu amor e recebeu algo totalmente diferente. Deu um carinho, deu palavras bondosas e recebeu algo totalmente diferente. No outro dia, está esse senhor caminhando pelo mesmo lugar. Provavelmente estava indo na mesma direção e, para sua surpresa, ele percebe, vindo em direção contrária, a mesma pessoa, aquela mesma jovem, a mesma. E quando ele percebeu que ela estava vindo, o que ele fez? E aí eu não sei, né, o que o senhor faria, o que eu faria, né? Porque na realidade no dia anterior ele deu um belo bom dia, minha jovem, e recebeu, eu não te conheço. E eu não sei, eu juro que eu não sei, se todos nós aqui, os amigos que estão aqui participando dessa atividade, se todos nós iríamos criar a docilidade, o coração bondoso de dizer, ok, está vindo e eu vou manifestar o meu carinho e novamente irei ofertar um bom dia. E ele não contou conversa. Ele se aproximou e quando estava ali na passada de um pelo outro, ele enfiou um sorriso maior ainda do que o dia anterior e mandou com convicção, bom dia, minha jovem. E quando ela ameaçou dizer, eu não te conheço, ele completou com um sorriso. E não adianta dizer que não me conhece, eu te conheci ontem. Olha que coisa interessante, eles se transformaram em grandes amigos. Se transformaram em grandes amigos, aquele senhor e aquela jovem. Porque quando ele recebeu, eu não te conheço, ele não encarou isso como uma infelicidade, como uma ofensa, mas como uma oportunidade para que ele pudesse persistir na manifestação de palavras bondosas. E quando ele olhou para ela e disse, e não adianta me dizer que não me conhece, com um sorriso, eu te conheci ontem. Aquela armadura que existia naquela jovem deixou de existir, aquela proteção, tentar se proteger, porque às vezes a reação é apenas tentando se proteger, face a coisas que já passou no passado, aquele recuo, aquele receio deixou de existir e eles se transformaram em grandes amigos, porque aquele senhor, ele não enxergou o eu não te conheço como uma infelicidade. Quer um outro exemplo? O professor Masaharu Taniguchi nos diz, quando fala sobre dificuldades, né? Se desejamos fazer com que os nossos objetivos se concretizem, com que as dificuldades desapareçam, nós precisamos criar a mentalidade, ter uma mente alegre. 16º artigo, para alcançar o ideal, aprendemos na literatura da Seicho-no-ie, tenha mente alegre. Tenha mente alegre. Esse é o 16º artigo para quem deseja alcançar os seus objetivos.
Já parou para pensar, se formos fazer uma reflexão em relação à nossa vida hoje? Se formos olhar para trás, tenta fazer esse exercício agora e tenta reconhecer algumas dificuldades que já se manifestaram na sua vida. Na vida do senhor, da senhora, do jovem aqui presente. Tenta reflexionar e tenta encontrar algumas dificuldades, sejam pequenas ou grandes, que já aconteceu na sua vida. Nós aprendemos na literatura da Seita-no-Ie que toda vez que nós olhamos para trás e que percebemos uma ou outra dificuldade que foram superadas, nós temos um sorriso no rosto. Nós olhamos com um sorriso, porque sabemos que foram superadas. Foram superadas. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz, se existe uma dificuldade que está se manifestando em sua vida, não espere superar para colocar um sorriso no rosto. Coloque um sorriso no rosto hoje. Tenha uma mente alegre hoje, porque isso vai contribuir para que essa aparente dificuldade também desapareça. Sorria. Não importa. Talvez você esteja pensando, preletor Fernando, e a minha fatura do cartão de crédito que eu não estou conseguindo pagar como eu gostaria. Sorria. Sorria como verdadeiro filho de Deus, como uma verdadeira filha de Deus, e entenda que você tem capacidade infinita. Se a dívida se manifestou, é porque você tem capacidade de pagar. É isso que nós aprendemos na literatura da Seita-no-Ie. Porém, a dívida é tão somente reflexo de conceitos e pensamentos equivocados do passado. Quando trazemos para nós a responsabilidade de entender, sou imagem e semelhança de Deus, sou a própria vida de Deus e vou viver como verdadeiro filho de Deus, a dívida vai desaparecer. Porque onde a luz se manifesta, a treva desaparece. A aparente dificuldade vai desaparecer. Pega o livro dos jovens. Livro dos jovens. Está lá na literatura da Seita-no-Ie. Já falei, depois que terminar, visita. Porque não adianta ficar só ouvindo palestras, tá? Tenha contato com a palavra da verdade todos os dias. Todos os dias. Crie o hábito da leitura todos os dias. Crie o hábito de 10, 20, 30 páginas todos os dias, para que com isso possa aumentar cada vez mais a consciência de que a imagem e semelhança de Deus e o sentimento de unidade para com Deus. Eu sou a própria vida de Deus. Eu sou filho de Deus. E com isso, com essa convicção, com esse alicerce, que venham as dificuldades. Não estou dizendo para você amar as dificuldades, não é isso. Mas estou dizendo que quando ela se manifeste, a sua maneira de ver é diferente. Palavras do professor Masaharu Taniguchi, o caminho à minha frente está sempre iluminado. Não é a questão do tamanho da dificuldade, é como você reconhece a dificuldade. Esse é o ponto mais importante. Eu sou imagem e semelhança de Deus, e mesmo que venha uma aparente dificuldade, é apenas uma oportunidade para que possamos exteriorizar a nossa capacidade. Livro dos Jovens. Eu citei e não falei, né? Não vou falar a página, porque aí você tem que adquirir o livro e buscar. Ou se você já tem um livro, vai começar a leitura do livro até encontrá-la. Tem uma oração muito interessante. Gosto tanto dessa oração que acabei interiorizando e repito ela diariamente. Livro dos Jovens está escrito assim: eu estou vivo aqui agora, porque o Criador me enviou a este mundo com a missão de realizar uma obra maravilhosa. Meu coração está livre de qualquer medo ou preocupação, pois Deus está sempre comigo. Sei que Ele cria somente boas coisas e jamais as coisas ruins que possam ser temidas ou que causem preocupações. Tendo recebido de Deus a missão, eu sigo em frente, munido da força de Deus, e não há coisa alguma que consiga deter a minha marcha. Tendo recebido de Deus a missão, eu sigo em frente, munido da força de Deus, e não há coisa alguma que consiga deter a minha marcha. Não há coisa alguma significa, não há dificuldade nenhuma que possa deter a minha marcha. E aí o professor Masaharu Taniguchi diz, o caminho à minha frente é sempre iluminado, o caminho à sua frente é sempre iluminado. Esse é o ponto importante. Somos imagem e semelhança de Deus. E aí cuidado para não sofrer com uma ou outra aparente dificuldade. Porque se ela se manifestou, ela está nos dando a oportunidade de exteriorizar essa capacidade. No texto, o professor Masaharu Taniguchi nos convida à reflexão quando ele diz,
Quando surge uma aparente situação em nossa vida, nós sempre temos dois caminhos a escolher. Podemos ver de maneira positiva, podemos ver de maneira negativa. Com a dificuldade, o princípio é o mesmo. Você pode enxergar uma aparente dificuldade como algo positivo, mas você pode enxergar como algo negativo. Para nós, praticantes do ensinamento da Seichonoye, para você que está tomando a decisão de ser um praticante, de vivenciar o ensinamento da Seichonoye, nós não temos mais duas opções, né? Nós só temos uma opção, ver sempre de maneira positiva. Exemplo, A Verdade, volume 2. A Verdade, volume 2, o professor Masaharu Taniguchi fala de pessoas imperdoáveis. De vez em quando, tem pessoas que aparecem em nossa vida que algumas pessoas poderiam classificar como a atitude dela é imperdoável. Eu não consigo perdoá-la. E aí nós aprendemos que quando se manifestam pessoas imperdoáveis em nossa vida, são pessoas que estão nos dando a oportunidade para que possamos nos diplomar na matéria perdão. Talvez você olhe para dentro de si e pense, não, mas fulano de tal, o que ele fez, o que meu pai fez, o que minha mãe fez, é imperdoável. Não veja dessa forma. Veja de maneira positiva. Essa situação aconteceu como reflexo de uma atitude mental minha, desta ou de vidas passadas. E ela está apenas me dando a oportunidade para que eu aprenda a amar na aparente adversidade. Isso significa, esta pessoa está nos dando a oportunidade para que possamos nos diplomar na matéria perdão. Se nos diplomarmos na matéria perdão, pode acontecer o que for em nossa vida. Nós nunca vamos responsabilizar o outro. Vamos olhar para dentro sempre de cada um de nós. E nesse sentido avançamos na manifestação do nosso Deus interior. Esse é um ponto importante. Continuando, já que você vai se apaixonar pelo livro A Verdade da Vida, volume 7. Está escrito aqui na página 203. Justamente ao enfrentar as dificuldades é que nossa vida adquire maior liberdade. Olha o exemplo do professor Masaharu Taniguchi. O avião pode voar justamente porque existe a resistência do ar. O automóvel pode rodar justamente por causa do atrito entre os pneus e o chão. Um mundo sem obstáculos, sem nenhuma resistência, sem nenhum atrito, poderá parecer um mundo livre, mas se existisse um mundo assim, a liberdade dos seres humanos, a liberdade dos seres e coisas permaneceria apenas como uma forma de possibilidade. Olha, vou repetir a frase, tá? Mas se existisse um mundo assim, a liberdade dos seres e coisas permaneceria apenas em forma de possibilidade, forma latente, e jamais se concretizaria. O professor Masaharu Taniguchi ele está dizendo para cada um de nós que existe algo chamado capacidade infinita dentro de cada um de nós. E quando surge uma aparente dificuldade, é tão somente uma oportunidade para que possamos exteriorizar esta capacidade. Eu adoro futebol. Na realidade, eu adoro futebol, mas como eu não tenho tempo para jogar futebol constantemente, eu decidi, alguns anos atrás, desde 2014, eu gosto de correr, né? Levanto cedo para treinar, gosto de participar de corridas, né? Participar, não estou falando que sou atleta profissional, não. Sou um atleta amador que gosta, tenho a alegria de poder participar de corridas de rua, de 5 km, 10 km, 15 km, 21 km, já corri também algumas maratonas de 42 km. E o interessante não é a corrida em si, mas você precisa treinar. Só que você precisa acordar cedo. Às vezes eu me pego acordando 5 horas da manhã, 4h30 da manhã para sair para uma corrida, para sair para o Parque do Ibirapuera, para chegar lá 5 horas, 5h15. Já cheguei às vezes no Parque do Ibirapuera, 5h15 da manhã, 2 graus. Às vezes tem pessoas que pensam, não, isso não é para mim não, de jeito nenhum. E depois que a gente começa a fazer, a gente percebe que a capacidade já existia. O que tínhamos que manifestar era a força de vontade. O professor Masaharu Taniguchi está nos dizendo o mesmo, que se uma aparente dificuldade nos se manifesta, nós não conseguimos exteriorizar essa nossa
capacidade já existente dentro de cada um de nós. Portanto, se surgir uma dificuldade em sua vida, não veja nunca como infelicidade, mas apenas como uma oportunidade para que você possa exteriorizar a sua capacidade como verdadeiro filho de Deus. E aí, analise a sua vida hoje. Vou dar alguns exemplos. Talvez, nesse momento, tenhamos algumas pessoas que estão aqui assistindo a essa atividade e que estejam de férias. Lógico, férias, quando eu falo férias, pessoas que estão desempregadas, que não têm uma função para utilizar a sua capacidade em prol do benefício dos outros. Nesse momento, uma função remunerada. Talvez tenhamos aqui algumas pessoas desempregadas. E aí aprendemos a literatura. Capacidade existe, porém, neste momento você não está empregado. Ainda não está empregado. Vai ficar sentado em casa, vendo a vida passar? Ou vai usar essa capacidade para levar felicidade a outras pessoas, mesmo que neste momento não seja de forma remunerada? Ações sociais. Utilize a sua capacidade. E isso serve tanto para você que já está trabalhando, como para você que tem tempo livre por não estar trabalhando. Mas utilize essa capacidade em benefício de outras pessoas. Se envolva em ações sociais e utilize a sua capacidade para levar felicidade ao maior número possível de pessoas. Poderíamos dizer de alguém que neste momento está assistindo essa atividade e ela olha e diz, não, mas a minha dificuldade é que eu estou doente, se manifestou uma doença, uma enfermidade no meu corpo. Para de olhar para a doença e passa apenas a agradecer. Meu corpo é corpo de Deus, sendo o corpo de Deus é perfeito. Meu corpo é corpo de Deus, sendo o corpo de Deus é saudável. Eu estou vivo, agradeça. Agradeça. Temos exemplos e mais exemplos de pessoas dentro da literatura da Seitinoye que passaram a manifestar gratidão pelo fato de estar vivo, pela família, pelo teto, pela roupa, pelo corpo, pelos órgãos internos e externos. Passaram a vivenciar, se tornaram pessoas gratas, agradecidas. E essa vibração fez com que a aparente dificuldade desaparecesse. Poderíamos falar de alguém pode nesse momento pensar, mas o meu caso não é que eu estou desempregado, não é que eu estou doente, eu trabalho, saudável, mas a dívida parece que me persegue, parece que me segue. Ok? Perdoa e ama. Porque muitas das vezes aprendemos na literatura que uma das vertentes de quando dívidas constantemente nos seguem, parece que a gente sai de um entre outra, é que dentro do nosso coração o amor ele não está sendo manifestado e nós estamos olhando para algumas pessoas de maneira negativa, magoados e não conseguimos avançar na arte de perdoar. Isso serve para o outro, mas também serve para nós mesmos. Porque tem pessoas que atraem dívidas porque não conseguem se amar. Olham apenas para os seus defeitos, mas está olhando para o eu falso. Está esquecendo de olhar para o eu verdadeiro, que é a imagem e semelhança de Deus. Então tem dívidas, perdoa e ama. Quer encontrar metade da alma? Alguém pode dizer nesse momento aqui, tá? Para os amigos aqui que estão no canal da Seitinoye no YouTube, né? Preletor Fernando, não estou desempregado, não estou doente, não tenho dívidas, mas o meu sonho é encontrar minha alma gêmea. Meu sonho é encontrar minha alma gêmea. E ela não aparece, insiste em não aparecer. Uma das coisas que você pode fazer, não vou nem falar, seja nota 10 como filho, porque para quem deseja encontrar a alma gêmea, precisa ser um filho maravilhoso, uma filha maravilhosa e ter um amor profundo para com seus pais. E isso vai conduzir ao matrimônio feliz, a encontrar a sua alma gêmea. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, já que você deseja encontrar a sua alma gêmea e parece que ela insiste em não aparecer, que tal tomar a decisão hoje, de a partir de hoje, fazer uma relação de 5, 10 amigos que você tem, que ainda não encontraram a alma gêmea, e você fazer uma oração para que essas pessoas possam encontrar a sua alma gêmea. Aí você pode pensar, não, Preletor Fernando, eu estou falando que eu não encontrei. É isso mesmo, eu sei que você está falando que você não encontrou, mas para de olhar para si e deseje que isso aconteça na vida dos seus amigos. Faça uma forma humana para cada um deles, de 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Faça com bastante amor, para que eles possam encontrar, porque aquilo que você dá, você
recebe. Não olha para a dificuldade como uma infelicidade. Olha para a dificuldade como uma oportunidade. Graças a Deus, estamos saindo da situação de pandemia, e isso é fato. E se você está participando neste momento dessa atividade, significa que foi orientado e protegido por Deus para que pudesse passar por essa fase de pandemia e pudesse estar aqui hoje. Já é motivo para que possamos agradecer. Eu, você, o Senhor, a Senhora. Mas eu queria falar um pouco sobre o início da pandemia, né? No início da pandemia foram 4 meses praticamente que eu permaneci em 2020, permaneci em casa com a esposa e com os 2 filhos, né? Era algo que não acontecia, né? Lógico, trabalho, viagens, e de repente a vida disse, 4 meses, tem que ficar aqui, quietinho, esperando essa fase passar, para que com isso, pouco a pouco, pudéssemos retornar à nossa rotina normal. Algumas pessoas enxergaram isso como uma infelicidade. Meu Deus do céu. No início foi ótimo, né? 1 semana, 5 dias, 10 dias, mas depois foi perdurando, né? E algumas pessoas se sentiram incomodadas. E aí, para alguns casais, foi motivo de desarmonia. Para pais e filhos também, às vezes, foi motivo de atritos desnecessários. Foram 120 dias que eu tive a oportunidade de estar com minha esposa e com meus filhos. E como diz a literatura, uma dificuldade não é infelicidade, mas é apenas oportunidade. Eu digo com tranquilidade para todos os senhores, tá? Foram 120 dias maravilhosos. 120 dias ao lado de uma pessoa que amo, que é a esposa, ao lado de filhos que amo, que são os 2 filhos, Fernanda e Guilherme. O trabalho que deu, eu posso dizer para os senhores, foi sair de casa para voltar para o trabalho. Esse deu trabalho, porque eu me acostumei tanto. Que bom estar ao lado da esposa, ao lado dos filhos e poder manifestar na prática o amor para com eles. Não enxerga a dificuldade como uma infelicidade. Enxergue sempre a dificuldade como uma oportunidade. Por isso que no início o professor Masaharu Taniguchi diz, o caminho à minha frente está sempre iluminado, mesmo que tudo ao meu redor esteja envolto em trevas, vejo somente a luz. Lembre-se, mesmo que tudo esteja envolto em trevas, o que está se manifestando hoje é reflexo daquilo que falei e pensei no passado. E o que vai se manifestar amanhã é reflexo da minha atitude mental hoje. Então, controle os seus pensamentos. Administre os seus pensamentos. Rapidamente aqui, em virtude do tempo. Página 204, ainda do A Verdade, volume 7. As dificuldades, seja elas quais forem, existem para estimular de algum modo a nossa força vital. Cada vez que nos sobrevém uma dificuldade, a nossa vida consegue exteriorizar a força que estava oculta e manifestar concretamente a sua liberdade nascente. Essas palavras do professor Masaharu Taniguchi nos remetem a uma reflexão, porque ele está reafirmando que a dificuldade, quando se manifesta, para que possamos exteriorizar aquilo que já existe, porém que algumas pessoas desconheciam, a força latente, a força vital, a capacidade infinita. Eu lembro de um conhecido, praticante da Seichonoye, ele é do Rio Grande do Sul, tive a oportunidade de ouvir o seu relato de experiência alguns anos atrás, já ouvi 2 vezes, mas em 2 etapas diferentes da vida dele. E na primeira etapa, ele conta que ele trabalhava em uma empresa durante muitos anos, conheceu a Seichonoye, vida maravilhosa, esposa maravilhosa, e aí ele tomou a decisão de ser um líder do movimento de iluminação da humanidade. E aí se envolveu e começou a participar diretamente da Associação Prosperidade, da Seichonoye do Brasil. E chegou um momento que a Associação Prosperidade realiza um evento maravilhoso, uma vez por ano, que é o Seminário Especial da Prosperidade. E ele é itinerante, em alguns locais do país ou às vezes fora do país. E aí foi na região sul. Esse seria realizado lá na região sul, justamente onde esse amigo, ele participava da Seichonoye. E claro, como ele era um líder atuante, ocupava funções, ele teve a responsabilidade de fazer parte da comissão organizadora
deste grande seminário. Era para 1.000 pessoas, né, que viriam de todos os locais do Brasil. E aí ele passou 3 meses se dedicando entre trabalho, família e Seichonoye na organização desse evento. 3 meses dedicou. Sabe aquela dedicação 100% mesmo para a família, trabalho e Seichonoye? E aí o evento foi maravilhoso. Mais de 1.000 pessoas, assim, finalizou o evento, o evento começa na sexta, termina no sábado, e aí domingo estava pleno, feliz, aquela sensação de alegria, de colaborar, de permitir com que a sua capacidade pudesse ser utilizada para a felicidade do maior número possível de pessoas. E na segunda-feira, voltando normalmente ao seu trabalho, ele foi convidado por um diretor. O diretor o chamou e o diretor, ao chamar, agradeceu a ele e disse para ele que a sua missão naquela empresa estava finalizada. A sua missão estava finalizada. E eram décadas de dedicação àquela empresa. Existe uma lei no universo que diz: quem dá, recebe. E aí vamos tentar analisar essa situação. Família maravilhosa, harmonia com a esposa, com os filhos, vivenciando o ensinamento da Seichonoye no seu dia a dia, trabalhando, ofertando o seu melhor, sempre entendendo que o trabalho não é um mecanismo para se ganhar dinheiro, mas é uma oportunidade para proporcionar felicidade ao maior número possível de pessoas através de produtos e serviços que essa empresa fornece. E como adepto da Seichonoye, como líder da Seichonoye, se dedicando para a felicidade da humanidade. E aí chega na segunda-feira, depois desse evento maravilhoso, que ele fez parte da comissão organizadora, vem a informação: você está demitido. Você está demitido. Para você, para o senhor, para a senhora, está acompanhando essa atividade, como reflexionar sobre essa situação, né? Como interpretar essa situação? Porque foram 90 dias de extrema dedicação para o bem e a felicidade da humanidade. E depois de 90 dias se dedicando, parece, aparentemente, no mundo de expressão, neste mundo fenomênico, parece que a recompensa vem: você está demitido. Você está demitido. E aí como encarar isso? De maneira positiva ou de maneira negativa? Como visualizar? Como interiorizar essa situação? Graças a Deus, esse preletor da Seichonoye, esse líder da Seichonoye, era um praticante do ensinamento. E na hora que esse diretor comunicou, as palavras dele foram: eu é que agradeço pela oportunidade, durante X anos da minha vida, poder ter tido esta oportunidade de poder colaborar e aprender através desse trabalho. Poder me desenvolver, poder exteriorizar a minha capacidade. Agradeço de coração essa oportunidade. Saio preenchido de gratidão pela oportunidade que foi dada de trabalhar nessa empresa. O diretor ficou até meio assustado, né? Imagina, ele está demitindo alguém e alguém está expressando toda a sua gratidão pela oportunidade que lhe foi dada de, durante 15, 20 anos, poder atuar como um colaborador desta empresa. Não é algo normal de se ver. Ele, ao deixar a empresa, saiu e tinha um restaurante ao lado da empresa que ele tinha um hábito de sempre realizar suas refeições ali com alguns colegas. E ao sair dali, de repente chegou um outro colega que recebeu a mesma notícia. E os dois batendo papo, ele com a tranquilidade dele, alicerçado na verdade: sou imagem e semelhança de Deus, aonde eu vou, Deus sempre zela por mim, enviando seus anjos para me orientar e me proteger. No bate-papo com o colega, eles chegaram à conclusão: e se nós abríssemos uma empresa? E aí, com o passar dos dias, eles foram construindo essas informações, abriram a sua empresa. A empresa dele já tem alguns anos e o processo de desenvolvimento da empresa dele é vários funcionários,
O último relato que eu ouvi desse conhecido da Seitinoye foi que na pandemia, em plena pandemia, ele não tinha como atender a todos os pedidos. E aí ele estava em agosto ou setembro e os pedidos estavam para maio do ano seguinte, porque todos os meses ele já tinha pedidos que ele teria que entregar. E aí ele não conseguiria de imediato. Ou seja, a prosperidade estava se manifestando a pleno vapor. E aí, ser demitido, presta atenção agora o que eu vou te falar, tá? Ser demitido não foi infelicidade, foi um presente. Porque graças àquela pessoa, àquela empresa, tomar a decisão de dizer obrigado, seu ciclo aqui terminou, ele expandiu a consciência para perceber que até hoje estava como colaborador. A partir de hoje terei a minha própria empresa para levar felicidade ao maior número possível de pessoas. Convite aqui para cada um dos senhores, queridos amigos, que possamos encarar as dificuldades como uma oportunidade, como um mecanismo para que possamos permitir que o nosso Deus interior ele possa se manifestar. Dificuldades vão surgir? Sim, claro que vão surgir. Tem um autor brasileiro que ele disse, se soubéssemos o valor do sofrimento, compraríamos. Não é essa a linha de raciocínio do ensinamento da Seitinoye, porque nós não vamos comprar sofrimentos. Mas quando nós falamos de dificuldades, quando surge uma dificuldade, o princípio é muito parecido no sentido de vamos nos divertir com as dificuldades. Vamos entender que as dificuldades elas surgem como apenas uma oportunidade para que possamos exteriorizar o que já existe dentro de cada um de nós. Ah, se você não consegue avançar na manifestação de amor para com uma pessoa que age de maneira equivocada, lembre-se que ela é apenas o anjo te dando a oportunidade para que você possa se diplomar na arte de manifestar amor, na arte de manifestar amor. E ela vem de uma maneira, a agir de uma maneira equivocada, e aí você tem duas opções, ou ver de maneira positiva, ou ver de maneira negativa. Como diz o professor Masaharu Taniguchi, o caminho à nossa frente é só luz. O tema é, transforme as dificuldades em luz que ilumina o seu caminho. Só o fato de você olhar para as dificuldades como uma oportunidade já abre a atitude mental, já abre o campo mental para que possamos perceber ações que vão fazer com que essa aparente dificuldade desapareça. Foi um prazer. Estava com saudade dos amigos aqui, há um tempo que não aparecemos, mas foi um prazer estar com todos os senhores para que pudéssemos estudar o ensinamento da Seitinoye. Missão do senhor, da senhora, do jovem, dos amigos que estão chegando pela primeira vez. Entender, se conscientizar de que somos a própria vida de Deus, somos filhos de Deus e permitir com que esse Deus se manifeste de maneira natural, no pensar, no falar e no agir. Lembre daquele professor, bom dia minha jovem, bom dia minha jovem, que possamos por onde passar levar saúde, felicidade e prosperidade a todas as pessoas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos aproveitar esse momento final da nossa atividade e vamos convidar todos os senhores para que possamos, durante alguns minutos, realizarmos a prática da meditação Shin Sokan. Para que possamos criar essa intimidade com Deus, para que possamos criar essa intimidade com o nosso Deus interior e, com isso, permitir com que a nossa essência se manifeste de forma natural. Para aqueles que estão chegando, livraria virtual, livreto Shin Sokan, A Verdade da Vida, volume 8, meditação Shin Sokan é maravilhosa, literatura que explica corretamente o conteúdo do que significa realizar a prática da meditação Shin Sokan. E nós temos uma norma que diz, iluminar a mente praticando a meditação Shin Sokan todos os dias, sem falta. Portanto, nesse momento, vamos realizar a prática da meditação Shin Sokan básica, juntamente com todos os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos amigos. Convido a todos os senhores para que possam recolher uma cadeira, tomar assento, sentado à ponta da cadeira, mãos justas postas, ou na ponta do sofá, mãos justas postas, calcanhares unidos, pensamentos voltados única
exclusivamente em Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano da infinita sabedoria de Deus, oceano da infinita sabedoria de Deus, oceano da infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus, oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, oceano de infinita provisão de Deus, oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, oceano de infinita alegria de Deus, oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, oceano de infinita harmonia de Deus, oceano de infinita harmonia de Deus. Assim, mentalizando, contemplamos todos os atributos de Deus que em forma de luz nos envolve e se estendem por toda parte. É o mundo da grande harmonia. Neste mundo da grande harmonia, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus, através destas mãos justapostas, a sua infinita força vivificante. Ao inspirarmos lenta e suavemente o ar, visualizamos a vida de Deus preenchendo todo o nosso ser, desde o alto da cabeça até a extremidade dos pés. Ao inspirarmos, mentalizamos: a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui, flui. Transportamos o ar para o baixo ventre, dilatando para frente, criando uma sensação de plenitude. Conservando esta sensação de plenitude, mentalizamos: pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Com os olhos da mente, fitamos o nosso ser preenchido e iluminado pela força vivificante de Deus. Lenta e suavemente, deixamos exair o ar inspirado e ao inspirarmos novamente, mentalizamos: a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Durante alguns minutos, repetimos as palavras vitalizadas e repetimos o processo de inspiração e expiração até atingirmos o estado de concentração total. Ao atingirmos este estado de concentração total, mentalizamos firmemente: já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que vive.
Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Podemos, se assim desejarmos, visualizar e contemplar os nossos objetivos como já concretizados pelos próximos minutos. Já não sou eu quem vive a vida de Deus que é que vive. Já não sou eu quem vive a vida de Deus que é que vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que é que vive. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo. Somente com pensamento de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos. Somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Fim da meditação Shin Sokan. Muito obrigado, muito obrigado. Deus é a fonte de todas as felicidades e, através da força magnética do amor, conduziu a aproximação de duas almas gêmeas, dando origem a uma união harmoniosa e abençoada por todos. Mas, e o dia a dia? E a rotina? E os gastos do mês? Os planos para o futuro? Os filhos? Às vezes, parece que o relacionamento vai ao caminho oposto de uma união harmoniosa e abençoada, e vários questionamentos podem surgir. É nessa hora que o casal pode ter a certeza de que existe um local para acolher, compreender e auxiliar. Quando minha mulher me chamou para vir do Piauí para cá, eu disse, minha filha é muito longe. Mas, gente, eu estou cheio de lenço aqui dentro para limpar lágrimas. Foi o momento mais feliz da minha vida. Olha, imagina vocês que eu não fiz nenhuma festa, mas ontem eu renovei 50 anos de casado. Em 75 eu encontrei uma pérola. E há 43 anos nós somos namorados. Essa é a melhor esposa do mundo, minha querida Edil. Eu só quero agradecer a Seichonoye, a esse ensinamento maravilhoso que salvou tantos casamentos, inclusive o meu.
Só quero te dizer, meu amor, te amo muito. Tu és o melhor marido do mundo. Me faz muito feliz. Muito obrigada. Venha viver momentos de reflexões, decisões e transformações através do 8º Encontro Nacional para Casais, dos dias 31 de agosto a 3 de setembro de 2023. Participe de um evento que visa edificar uma forma de comunicação cada vez mais aperfeiçoada, voltada para os propósitos evolutivos da vida conjugal. São palestras, orações, relatos, rodas de conversa, 4 dias de aprendizado e fortalecimento dos laços amorosos. Em meio a uma paisagem deslumbrante e paradisíaca do resort Vila Galé de Alagoas, onde o casal poderá viver momentos de lua de mel e renovar os seus votos. É possível participar com seus filhos, que terão atividades específicas. Acesse o site do evento através do QR Code que aparece agora e inscreva-se já. Se precisar, entre em contato com o telefone 0 operadora 11 50 14 2299 ou 0 operadora 11 50 14 2257. Ou entre em contato através dos e-mails pombabranca@sni.org.br, fraternidade@sni.org.br. As vagas são limitadas e há poucas disponíveis. Venha viver a força magnética do amor no 8º Encontro Nacional para Casais. Nos vemos lá. Muito obrigado.